Vem agora então as medidas naturais para como é que essa menina pode melhorar a cólica menstrual. Se vocês forem na internet, vocês vão ver trocentas formas de você aliviar as suas dores. Tem muito jeito, certo? Eu escolhi algumas, sobretudo algumas que já têm uma fundamentação científica, né, em relação a elas, e que então eu posso falar com segurança que eu recomendo isso para vocês. É claro que existem os medicamentos, né, os anti-inflamatórios que podem ser tomados, etc, mas a gente também sabe dos efeitos adversos que alguns anti-inflamatórios provocam, então a gente acaba sempre começando a usar os métodos não medicamentosos. Caso não dê certo, aí você vai ter que ir atrás de um remédio, e para isso você tem que procurar o seu ginecologista, a sua ginecologista, que ela vai saber o melhor remédio para você. Tem que saber a sua história, né? Muitas vezes você vai lá, toma um anti-inflamatório, mas você é uma pessoa, por exemplo, que tem refluxo gastroesofágico, que tem úlcera gástrica, ou seja, você está provocando um segundo problema em você. Então nada de se automedicar, hein? Certeza que vocês sabem que eu tô falando de você que toma um remédio aí sem procurar saber se pode, tá? Pergunta para sua médica ou para o seu médico. Então vamos lá, eu comecei aqui com alguns critérios, vamos lá. Eu comecei falando sobre a hidratação, retomando de que forma natural você pode acabar ou minimizar as suas dores, né, as suas cólicas menstruais. Vamos lá. Hidratação. Parece uma bobeira. Eu sempre falo de água, assim como eu falo de atividade física. Tome água, faz atividade física, porque água não é à toa. Água é vida, nosso corpo é formado 70% de água. Um bom funcionamento do nosso corpo, das células, requer um nível de hidratação perfeito. E em relação à cólica menstrual, olha que coisa interessantíssima. Primeiro de tudo, que a mulher, quando está menstruando, ela está perdendo sangue, não é verdade? Eu até já fiz um vídeo desse aí pra vocês. Tá perdendo muito sangue, tá perdendo muito líquido, tá perdendo muita água. Essa mulher tem uma grande chance de desidratar, porque ela tá perdendo água aí pelo sangue da menstruação. Quando nós mulheres estamos nesse estado de desidratação, nosso corpo, nós só não, os homens e as mulheres, todo mundo, o corpo humano, quando a gente tá precisando de água, nós liberamos um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. O que é que esse hormônio vai fazer? Ele vai atuar lá no nosso rim, lá nos nossos rins, aumentando a absorção de água, na tentativa de fazer o nosso rim não eliminar muita água na urina, né? E reter essa água. É isso que o ADH faz, é isso que a vasopressina faz. Mas sabe o que essa danadinha faz também? Em algumas mulheres, ela aumenta a contração uterina. A vasopressina, ou seja, o ADH, tem a capacidade de aumentar a contração do miométrio. Então, as meninas que não estão se hidratando nesse período menstrual, principalmente no início, onde o fluxo é mais intenso, ela está produzindo muito ADH, esse ADH vai lá e creque no útero dessa menina. É claro que isso varia de mulher para mulher, mas já tem evidência mostrando que a vasopressina aumenta a intensidade da cólica menstrual. Por isso, baseado nessa informação, bebam água. O importante é que vocês tenham em mente que tem que tomar água. Eu até anotei aqui uma forma que vocês têm que tomar água, porque tomar água assim pura, às vezes, não é muito gostoso, né? Aí eu tô trazendo algumas sugestões para vocês, Água normal, né? A água de coco. Pra quem mora na praia, nossa, em Maceió, quando eu vou pra Maceió nas férias, é só água de coco, né? Aqui em Brasília é mais difícil, né? Eu tenho que sair catando algum lugar que tem água de coco, perto dos parques daqui da cidade. Mas você pode pegar água, fazer água saborizada, colocar hortelã, pepino, gengibre, certo? Dá uma variada, põe limão, laranja, faz uma jarra cheia de água, com várias frutinhas cortadas ali, faz sua aguinha saborizada e vai, tomando ao longo do dia essa água saborizada. É uma forma de você se hidratar de uma forma que não é tão chata do que ficar tomando só água pura, certo? Uma outra medida não medicamentosa, uma forma natural que você pode fazer para poder aliviar essas dores é simplesmente nada mais, nada menos do que usar uma compressa quente. Olha que coisa mais simples, a compressa quente, compressa de água quente. Você pode usar aquelas bolsinhas de gel que você pode colocar ou no congelador para ficar congelado, ou você pode usar, colocar em água quente e você faz a compressa de água quente e coloca lá, no seu região abdominal inferior e vai repetindo isso ao longo do dia ali. Os primeiros 2 dias da menstruação você vai sentir o alívio dessa compressa quente, porque o que a compressa quente faz? A compressa quente, ela provoca uma dilatação dos nossos vasos sanguíneos,
principalmente no caso lá, se está colocando na região abdominal inferior, vai provocar uma dilatação das artérias uterinas. As artérias uterinas vão ficar mais abertinhas e o que é que vai acontecer? O fluxo sanguíneo vai passar com mais facilidade. Ou seja, aqueles vasinhos sanguíneos que eu falei para vocês há pouco, que estava fechadinho, dificultando a passagem do sangue, esses vasos vão se dilatar e vai permitir a passagem aí do sangue. Esse sangue vai levando nutrientes, vai levando oxigênio, vai capturando impurezas que estão ali no útero, ou seja, vai aliviar muito mais essas dores aí, provocada pela vasodilatação, inicialmente, que é a abertura desses vasos, né? Então, além disso, o tecido começa a relaxar também, certo? Do útero, vai ficando mais molinho, mais elástico, e aí nós vamos aliviando e deixando de estimular aquelas fibras nervosas, né? As fibras nervosas que causam dor, certo? Veja, uma simples compressa de água quente. Parece uma bobeira, mas faz. Usa a compressa, se não tiver aquela compressinha de gel, põe uma toalha quente. Não tem toalha quente? Vai pro banho, senta no banquinho, fica lá com a água quente. Isso melhora muito. A gente sabe como melhora, tá bom? A alimentação. Aí vem a questão da alimentação. Olha só que interessante. Ainda não há um consenso na literatura dizendo assim, tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Mas eu vou parafrasear um pesquisador dessa área que falou o seguinte, eu achei bem legal. Não é sobre o que você come, é sobre o que você não come. Por que eu tô falando isso? Porque quando você já se sabe que não é bom comer nesse período carboidratos refinados, né? Farinha branca, que a gente encontra no pão, no bolo, os biscoitos, né? Essas coisas bem gostosas que a gente gosta, é bem nessa época que a gente gosta de comer esses alimentos. Existem alguns relatos de que eles induzem inflamação, né? E a gente já viu aí que a inflamação não é boa porque acaba liberando componentes inflamatórios que fazem o nosso útero se contrair com mais intensidade. Então, gordura saturada, banha de porco, aquela gordurinha que tem na linguiça, a gordura da carne, né, a manteiga, essas coisas não são boas, apesar de serem muito gostosas, né? A gente gosta muito, mas é aquela questão, você tem que fazer uma dieta balanceada, né? Então, o que é que você tem que comer? Você tem que comer, sobretudo, alimentos ricos em gorduras insaturadas, certo? Sobretudo aquelas que têm ômega 3. Certo? Mas onde é que tem ômega 3? Peixes gordurosos como o atum, o salmão, a sardinha. Onde é que tem também essas gorduras insaturadas? Todas aquelas castanhas. A gente já ouviu falar disso, né, minha gente? A gente já sabe. A gente sabe que é bom, a gente só não come, né? Castanha do Pará, amendoim torrado. Amendoim torrado não vai colocar muito sal não, tá? Pra ninguém ficar fazendo retenção de líquido aí, que vai piorar a situação, certo? Amendoim torrado sem sal ou com bem pouquinho sal. Amêndoa, nozes. Todas essas castanhas são riquíssimas em gorduras insaturadas que são tidas como anti-inflamatórias. Enquanto as farinhas, né, pobre em fibras, né, as farinhas mais refinadas, aquela farinha branca, é considerado um alimento pró-inflamatório, ou seja, que causa inflamação. Já essas gorduras insaturadas, encontradas nessas castanhas que eu falei, nesses peixes, né, os óleos de peixe, também na linhaça. A linhaça é altíssimo, tem altos teores de ômega 3, o óleo de linhaça também. Esses alimentos são tidos como anti-inflamatórios, certo? Ele tem trabalhos correlacionando a melhora da dismenorreia, por exemplo, em meninas que se alimentam desses alimentos ricos em ômega 3 no período da menstruação. Ou seja, não é nem tanto o fato de você comer muito carboidrato refinado, mas é mais você não comer as gorduras boas, tá? Mas a gente sabe também, isso tem evidência. Existe evidência de que, não que o carboidrato refinado, as farinhas, elas diretamente provoquem a inflamação, mas de forma indireta ela provoca. Porque esses alimentos, carboidratos refinados que a gente come, pão, bolo, biscoito, eles têm um alto nível glicêmico. Então, quando a gente come esses alimentos ricos em carboidrato, o nível de glicose no nosso sangue aumenta muito. E isso aumenta muito os níveis de insulina. E a insulina, sim, ela é pró-inflamatória. Então, se nosso corpo está produzindo muita insulina, a insulina é pró-inflamatória, ela provoca a inflamação. Por isso que é importante controlar e fazer um balanço aí entre esses alimentos. Outro alimento que também não é recomendado comer em excesso, que a gente acaba usando muito, é o ômega 6, né? O ômega 6 tem muito nos óleos vegetais. Óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, esses óleos que a gente usa para cozinhar. E esse óleo, né, se consumido em excesso, ele acaba sendo
pró-inflamatório, ele induz inflamação. Claro que você pode comer, o ruim é você comer em excesso. E esses óleos muitas vezes são usados para fritar alguns alimentos, né? E aí também é muito ruim. E eles são, em alguns trabalhos, eles são considerados como pró-inflamatórios. Não tem consenso ainda, certo? Na literatura, mas há um grande número de evidência mostrando que se alimentar com alimentos ricos em ômega 3, presentes no atum, no salmão, nas castanhas, nas sementes, isso diminui a intensidade da cólica menstrual, certo? A gente sabe como a atividade física é importante para várias coisas, não só para a questão da cólica menstrual. Eu até já fiz uma apresentação falando sobre a vantagem do exercício físico para a questão do bem-estar, né, da mulher, a questão dela se sentir melhor, se sentir feliz, mas o exercício físico também é capaz de diminuir a intensidade das cólicas menstruais. Sabe como? A atividade física aeróbica, sobretudo, ela induz a formação de endorfinas. As endorfinas são os nossos analgésicos naturais. Nosso corpo produz um analgésico natural. Vocês já devem ter visto jogador de futebol, eles se machucam no meio do jogo, estão lá 40 minutos jogando futebol, e eles se machucam e eles continuam jogando. Depois sai lá a matéria, fulano de tal torce o pé, torce o tornozelo e rompeu o ligamento tal. Caramba, como é que ele rompeu o ligamento e continuou jogando? É louco. Não, ele não estava sentindo dor, porque ele estava ali em intensa atividade aeróbica, e quando ele está em intensa atividade aeróbica, o corpo produz muita endorfina, e a endorfina tem essa capacidade de aliviar as nossas dores, de diminuir a capacidade do nosso corpo de sentir a dor. Então, quando a menina está nesse período e ela faz atividade física, o ideal é fazer antes da cólica começar, para você já começar a acostumar seu corpo ali com as endorfinas. Sabe que vai menstruar, você está sempre controlando o seu ciclo hormonal? Sabe que vai menstruar? Já começa a fazer atividade física, já começa a se hidratar, tá bom? Faz exercício aeróbico. Agora que a gente não está podendo sair de casa, faz em casa, põe uns vídeos no YouTube, faz uns polichinelos, sabe? Pula corda, certo? Faz umas corridinhas dentro de casa, sobe e desce escada, mas não deixem de fazer, porque é real, os estudos apontam que a gente produz muita endorfina realizando atividade física aeróbica, ou seja, é mais um método não medicamentoso que nós podemos usar para ter essa dor, essa cólica menstrual aí aliviada. Mas é claro, mais uma vez, se nada do que você tentou fazer resolveu a sua dor, a sua cólica, procura seu gineco, procura sua gineco e pede um medicamento para ela, para que isso aí você possa ficar sem dor, porque também ninguém consegue se acostumar com a dor, não é verdade?